Uma das queixas que mais aparecem no consultório é a distensão abdominal, mais conhecido como barriga inchada. É caracterizado por um inchaço na região abdominal, seguido de um desconforto e até mesmo dor. E por mais que isso seja muito comum, por mais que muitas pessoas sentem esse desconforto, você que está me assistindo, se você tem isso, não pode achar que é normal. Por mais que seja comum, não é normal. E é importante que você busque ajuda para entender as causas desse sintoma. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essa questão da extensão abdominal, o quanto a dieta, o quanto a alimentação ela é extremamente importante para melhorar os sintomas, para evitar com que ele seja agravado ali com outros tipos de sinais que venham a partir da distensão e também entender algumas coisas, né? Alguns comportamentos, alguns hábitos que podem levar à distensão abdominal. Eu sou a Carol, a sua Nutri. Então, causas e motivos para desenvolver, para você sentir a distensão abdominal. Então, alimentação em excesso. Então, quando você come muito alimento, muito volume em uma refeição específica, você não fraciona. Então, muitas vezes as pessoas, quando precisam comer muito, elas acabam tendo a distensão abdominal. Acontece muito em dietas de hipertrofia, em ganho de massa muscular, porque de fato é uma dieta, é uma estratégia onde a alimentação, o volume de alimentação é maior. E se a pessoa não está tão preparada para receber aquele volume, ela vai acabar sentindo essa distensão, tá? O excesso de alimentos que aumentam essa sensação de desconforto, de distensão. Então, por exemplo, os alimentos que fermentam, leguminosas, alimentos fermentados, como kombucha, como aquele chucrute, sabe? Alguns tipos de iogurtes para algumas pessoas. Então, o que é naturalmente fermentado pode, em algumas pessoas, desenvolver a distensão. E também alimentos que aumentam a formação de gases, né? Então, leguminosa, brócolis, repolho, couve-flor. Tem pacientes que me relatam com leite, derivados, com glúten, com farinha, enfim. Aí acaba sendo bem individual, mas de maneira geral, quando você come muitos alimentos que fermentam no nosso intestino, você acaba tendo a distensão abdominal. Mastigação rápida. Essa também é muito comum, as pessoas comem muito rápido, né? Então, prestar atenção nesse aspecto, mastigar mais devagar, mais lentamente, vai fazer com que você melhore a distensão abdominal. Casando com a questão da alimentação em excesso e mastigação rápida, acaba sendo dois principais comportamentos que levam à distensão abdominal. Constipação, então aquela pessoa que não consegue evacuar todos os dias, porque ou ela come pouca fibra e ou bebe pouca água. Então, a constipação também vai levar à sensação de distensão abdominal, sensação não, né? De fato, a distensão, e aí precisa aumentar o teor de fibra e ou aumentar a quantidade de água, tá? Gases, como eu já falei, devido à alimentação, né? O consumo de alimentos que aumentam naturalmente os gases, a fermentação bacteriana que acontece no intestino a partir da digestão desses alimentos, né? As bactérias que estão lá, elas se alimentam desses alimentos e acabam se multiplicando, se proliferando. É fato que tem bactérias boas e ruins no nosso intestino. Se você tem uma má alimentação, você vai acabar aumentando a quantidade de bactérias ruins no intestino. Então, além de gases, você está abrindo porta para vir um monte de coisas ali, até mesmo de doenças. Então, mesmo os alimentos saudáveis, como brócolis, repolho, acaba desenvolvendo essa sensação de gás, né, de flatulência. Desbiose, que é uma alteração das bactérias intestinais, e essa alteração ela vai predominar em desequilibrar entre bactérias boas e bactérias ruins. Então, quando eu estou com desbiose, eu tenho a tendência a ter uma permeabilidade intestinal aumentada, ou seja, o intestino é uma barragem, tá? Se eu estou com o intestino inflamado, com uma desbiose, essa barragem fica aberta
e passa muito mais coisas para o meu sangue. E aí acaba desenvolvendo inflamação crônica, doenças, compromete o sistema imunológico. E a desbiose, né, é um desequilíbrio de bactérias boas e ruins. Quando eu tenho as boas, as ruins em maior quantidade e as boas em menor quantidade, eu tenho essa abertura no intestino, para você entender melhor o que eu tô falando, né? Aumenta a permeabilidade, então entram mais coisas, passam mais coisas para o nosso sangue. E isso não é nada benéfico para o nosso quadro de saúde. Principalmente se eu estou pensando no emagrecimento, porque a gente já sabe o quanto a desbiose influencia no padrão alimentar, consequentemente nessa estética, nessa perda de gordura corporal. Alergia e intolerância alimentar, claro. Então, se você tem intolerância à lactose, se você tem alergia a glúten, se você come esses alimentos, né? Glúten, lactose, até mesmo as proteínas do leite, você pode acabar tendo distensão abdominal. Então, tentar também ir por esse lado, né? Investigar se existe algum tipo de doença associada. E doenças intestinais também, né? Então, síndrome do intestino irritável, colite, até às vezes uma diverticulite pode desencadear no primeiro momento, no primeiro sintoma, uma distensão abdominal e que você pode às vezes não fazer um link com uma doença, mas fazer link talvez só com um sinal ali de uma má alimentação, de estresse, que a gente sabe que a parte mental também, ela dá uma influenciada de forma expressiva no comportamento gástrico e comportamento intestinal. Então veja que a distensão abdominal, ela acontece a partir do momento que você coloca o alimento na boca. Então a mastigação, ela precisa ser eficaz para que a digestão seja eficaz, para que a absorção e o término da digestão no intestino também seja eficaz. Então ela pode começar daqui e parar no intestino. Então não é só gástrico, não. A distensão, ela pode refletir na sua região abdominal, mas a coisa pode estar no intestino, pode estar na mastigação, certo? Todas essas questões que eu coloquei até agora, elas sofrem influência direta com a alimentação. E claro, também a partir do momento de um quadro de doença intestinal, como eu falei, colite, síndrome do intestino irritável. Então, no que compete à alimentação, alguns alimentos e comportamento alimentar, como eu já falei, por exemplo, mastigação rápida, vai gerar sintomas de inchaço e essa barriga mais distendida. A fermentação de fibra, como eu falei, a mastigação ineficiente, alimentos com alto teor de fermentação, como leguminosa, brócolis, couve-flor, repolho. A pouca ingestão de fibra e pouca água também vai levar a essa questão da extensão abdominal. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar para você e para você entender também melhor como amenizar essa distensão, como você vai começar a tratá-la aí na sua casa, talvez sem precisar, num primeiro momento, procurar ajuda de um profissional, de um médico, de um nutricionista, porque às vezes tudo que você vai ver a partir de agora é fácil de você aplicar aí na sua casa, aí você consegue já amenizar e já fazer o link de que era aquele alimento que eu tirei que estava me causando esse sintoma. Então, a partir de agora, você vai começar a entender para você começar a aplicar aí na sua casa e melhorar seu quadro de saúde, melhorar sua qualidade de vida, porque de fato é uma questão, é um sinal de que se você tem, só quem tem sabe o quanto gera problema mesmo no dia a dia. Vamos começar pelo básico? Mastigação. A mastigação começa na boca. Então você vai começar a partir de agora a comer mais devagar e mastigar melhor esse alimento. Quanto menor chegar o alimento no seu estômago, né? Quanto partículas menores chegarem no seu estômago, consequentemente no seu intestino, a sua absorção é mais eficaz e o seu processo de digestão nem se fala. E aí, por já chegar alimentos menores no seu intestino, não dá nem tempo das bactérias usar esses alimentos para fermentar. Seu corpo consegue absorver de uma forma mais rápida, mais otimizada. Então, o primeiro ensinamento aqui é começar a mastigar mais devagar. E eu quero que você faça agora uma lição de casa. A partir de agora, sem mudar, anota em quanto tempo você almoça. Aí eu almoço em 5. Ok. Então, a partir de amanhã, a próxima refeição que você vai fazer
grande, né? Por exemplo, se você tá fazendo isso no almoço, no seu jantar, você vai começar a comer em 10 minutos. E vai ficar por 10 minutos por, enfim, uma semana, até isso ser natural. Bom, agora eu já como em 10 minutos, eu vou tentar comer em 15 minutos. Também não tenta do nada, tá? Então, assim, vai cada dia ou cada período aumentando esse tempo de refeição, de mastigação, porque isso vai ficando mais orgânico e mais natural para você mudar esse hábito que é extremamente importante e válido de você mudar. E ainda sobre mastigação, sabe o que é uma coisa importante? Não falar enquanto come. O fato de você ficar abrindo a boca para falar, ou até mesmo por mastigar muito rápido, entra mais ar. E esse ar que entra vai influenciar nos gases e no seu sintoma de distensão abdominal. A segunda coisa é sobre o excesso de alimento. Então, quando você tem uma estratégia quando eu estou falando de estratégia, né? Então, vamos pensar numa dieta de hipertrofia, onde, de fato, eu preciso comer mais, eu preciso aumentar o meu volume das refeições. Aí é complicado, porque precisa atingir caloria, então a gente precisa usar algumas técnicas para que chegue nessas calorias sem aumentar tanto o volume de refeição. Então, o primeiro ponto para essa dieta, eu só estou fazendo um parêntese, porque se você está me ouvindo e está numa dieta de hipertrofia e está sentindo esse sintoma, tentar reavaliar a forma como você está se alimentando. E também, por curiosidade, eu acho que é válido as pessoas saberem ali que tudo depende de um contexto, tá? Então, numa dieta de ganho de massa muscular, de hipertrofia, por exemplo, não pode ter muita fibra, porque a fibra vai me gerar saciedade. E se me gera saciedade, eu vou parar de comer antes mesmo de chegar em atingir o volume de refeição adequado para mim naquele momento. Então, uma dieta pobre em fibra. E aí eu tô falando, não é que não tem vegetal, mas, por exemplo, não tem arroz integral. Vai ter que ser arroz branco, vai ter que ser macarrão normal. E as fibras que venham só dos vegetais. E, obviamente, tem que haver um controle, porque senão essa pessoa fica saciada e não consegue bater as calorias, né? E aí a gente pode trabalhar com fruta, sucos de frutas naturais, porque é uma forma de colocar caloria sem comprometer tanto o volume gástrico, né? A gente compensa isso entre as refeições. Então, assim, de fato, o excesso de alimento é um problema, é um fator que leva à distensão abdominal, mas se você não está numa dieta de hipertrofia, se não é o seu caso, então você só tem que comer até a sua saciedade. Parar de querer ter saciedade quando o estômago fica cheio, porque quando ele chega no nível de estar cheio, você já ultrapassou muito o quanto deveria comer. A mastigação devagar, a mastigação mais lenta, vai te levar a parar de comer na sua saciedade psicológica, que eu falo. É quando é o cérebro que manda sinal de saciedade, e não quando você sente o teu estômago estufado de tanto comer. Então, é importantíssimo que você adeque o volume da sua refeição e que você mastigue e coma até a saciedade. Sobrou comida no prato? Tudo bem, você vai guardar essa comida e vai colocá-la na próxima refeição que você tiver fome. Outro ponto também, existem pessoas que precisam fracionar melhor a dieta, comer mais vezes ao dia, para também diminuir o volume de cada refeição. Então, tem que ser avaliado de forma individual. Não tem regra que se aplique para todos. É olhar o paciente, é olhar para você e juntos identificarmos ali qual vai ser o melhor cenário, qual vai ser a melhor estratégia para trabalhar a alimentação e também te ajudar e ajudar a melhorar o sintoma de distensão, tá? Aí, tanto na dieta de hipertrofia, onde há o volume de alimento, a distensão abdominal ela também pode acontecer nas dietas de emagrecimento. Adivinha por quê? Porque na dieta de emagrecimento, você precisa ter um bom consumo de vegetais. E se você tem um bom consumo de vegetais, você tem automaticamente um aporte de fibra maior. E se você não bebe água de forma adequada para essa fibra hidratar, para ela aumentar a motilidade intestinal, você vai ficar constipada e isso vai dar distensão abdominal. Então, mastigação, adequação de fibra e de água para esse processo. Se você está no processo de emagrecimento e está com distensão, além também dos alimentos que causam, que eu vou falar agora,
você precisa tomar cuidado nesses pontos para também, tudo que a gente quer quando a gente está no processo de emagrecimento é ver a região abdominal mais sequinha, né? Menos inchada. E você fala, poxa vida, tô fazendo a dieta certinho e tal, e tô com distensão? Avalie esses pontos que pode estar aí o problema. E agora vamos falar dos alimentos fermentáveis. Então, leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, vegetais da classe das brássicas, brócolis, couve-flor, repolho, alho, cebola, lactose, adoçantes vindos dos polióis, então maltitol, sorbitol, xilitol, eritritol e ovos, tá? Esses alimentos têm a predominância, tem a tendência de dar mais gases, tá? É também extremamente individual, porque tem muitas pessoas que consomem esses alimentos e não sentem nada. Então, por mais que eles tenham uma tendência, de fato, o que vai fazer você ter distensão ou ter gases com esses alimentos é você. Não são os alimentos, tá bom? Talvez o seu intestino esteja ruim, o seu processo de digestão esteja ruim, a tua mastigação está ruim, todos esses alimentos acabam realmente desenvolvendo sintomas. Dentro desses alimentos, a gente tem que falar dos food maps. Food maps são componentes presentes em alguns alimentos, né? Fruto oligosacarídeo, oligosacarídeo, disacarídeos e monossacarídeos. E os polióis, que são fermentáveis, como os adoçantes, né? E eles levam muita fermentação na microbiota intestinal, é fato. E o problema de retirar food maps da sua dieta é que eu retiro alimentos extremamente saudáveis. Porque food maps, ele tá em alimentos também, em frutas e vegetais. Então, por exemplo, maçã, damasco, abacate, amora, figo, manga, aspargo, alcachofra, beterraba, couve-flor. A lista é grande, tá? Tanto que eu fiz uma colinha aqui para poder falar. Mas é fato que você não precisa tirar esses alimentos do seu dia a dia, você não precisa deixar de nunca mais comer, mas avaliar melhor o consumo deles, fazer combinações, preparos diferenciadas para fazer com que essa fibra fique mais abrandada, para que o processo digestivo fique mais otimizado. E claro, talvez a retirada num primeiro momento seja importante para tratamento. Uma vez que a gente prepara esse intestino, ele fica mais saudável, você fica mais receptivo a esses alimentos e eles acabam realmente não desenvolvendo nenhum tipo de sintomas. E aí, para a gente fechar esse assunto, para a gente deixar tudo amarradinho, principalmente para você que se identificou com tudo que eu falei aqui no vídeo, é importante que você se atente nesses pontos, tá? Volume de alimento, então analisar o quanto você está comendo, se está adequado para o seu volume gástrico, se está adequado para o seu processo digestivo, ok? Excesso de alimentos fermentáveis que vão te levar a gás, então pegar todos esses alimentos que eu falei que tem a tendência e começar a identificar de fato se você come muito, se você está comendo todos combinadinhos ali, talvez é só retirar, comer uma fonte deles. Isso você já vai melhorar no seu dia a dia. Melhorar a tua mastigação, então comer mais devagar. Analisar se você está comendo fibra demais, fibra de menos, água demais, água de menos. Ver, avaliar, junto com o nutricionista, a possibilidade de você estar com desbiose, que é essa alteração de bactérias boas e ruins no intestino. A alergia alimentar ou uma intolerância alimentar, ou até mesmo uma doença intestinal, síndrome do intestino irritável, colite, diverticulite, tá? Uma vez que você achou quais são os pontos que mais fazem sentido para os seus sinais e sintomas e para o seu estilo de vida, tente melhorá-los com o que você aprendeu aqui no vídeo comigo. Se você aplicou, se você aplicar, testar e ver que as coisas não melhoraram, é importante que você procure a ajuda de um nutricionista, de um médico, para investigar a fundo e ter de fato uma orientação individualizada, porque você não pode achar que é normal, comum mas você não pode aceitar isso, porque você tem como melhorar. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que sofre desse sinal de distensão abdominal, compartilha para que ela também saiba, aprenda e talvez consiga melhorar e ter uma melhora do quadro de saúde dela.
Eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigada e até mais. Um beijo da Nutri.